Olá pessoal, bem-vindo ao grupo de estudos do Livro dos Espíritos e nós estamos aqui gravando a reunião de estudos do dia 4 de março de 2021, quinta-feira. Esse grupo de estudos se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu às 20 horas. E por conta da pandemia nós estamos fazendo as aulas online, respeitando o isolamento, o distanciamento social. Bem, na aula de hoje, nós vamos falar da pergunta 59 à pergunta 70 do Livro dos Espíritos. Esse ano de 2021, nós começamos a estudar novamente o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 livros e nós estamos no livro primeiro, que é das causas primárias. Dentro da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, nós vamos abordar hoje a questão número 59, que é a última questão do capítulo 3 da criação, e depois nós vamos falar da pergunta número 60 até a pergunta número 70, que essas perguntas fazem parte do capítulo 4 do princípio vital. Então vamos lá. Na questão número 59, na verdade, ela não é exatamente uma pergunta e uma resposta. Ela é uma explanação que o Kardec faz com o título Considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. É um texto relativamente longo que eu recomendo que todos nós façamos a sua leitura, mas nós não vamos aqui fazer a leitura do texto, nós vamos tecer alguns comentários. O Kardec, que realmente tinha muito bom senso e realmente na codificação da doutrina deixou claro que a doutrina espírita é uma doutrina racional. Ele vem nos dizer aqui nesse texto que tem algumas coisas, ou muitas das coisas que estão escritas na Bíblia, no Velho Testamento, que não podem ser levadas ao pé da letra, porque elas estão muito em discordância com a ciência. Kardec nos diz também, no corpo doutrinário, que quando a ciência provar algo que não estava provado ainda e que a doutrina espírita disse alguma coisa em contrário, nós temos que ficar do lado da ciência. Por um fato muito simples. Vejam bem, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Em 1857, o avanço tecnológico, o avanço científico, os estudos arqueológicos, históricos, estavam muito aquém do que estão hoje. E nós podemos dizer com certeza que hoje nós sabemos tudo, a respeito de todos os assuntos e de todas as ciências? Com certeza não. E está aí a pandemia para provar o quanto que a ciência humana ainda não consegue descobrir respostas rápidas para resolver as questões que surgem. Então, o Kardec, ele mostrou que a doutrina espírita, ela em momento algum quer se impor simplesmente como se fosse um capricho. Não, ela tem que guardar a racionalidade e ela tem que seguir as descobertas e os avanços da ciência. Então, ele diz aqui o seguinte, que o que diz na Bíblia, que o mundo foi criado em 6 dias e que depois Deus descansou, é algo realmente que não é possível de ter acontecido desse jeito. E mais embaixo ele diz o seguinte: dever-se-á daí concluir que a Bíblia é um erro? E ele mesmo responde: não, a conclusão a tirar-se é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Nós, seres humanos, espíritos imperfeitos, nesse mundo de expiação e provas, temos uma tendência de buscar explicações das mais diversas, explicações inexplicáveis para as coisas, atribuindo tudo ao maravilhoso, ao sobrenatural, aos mistérios, aos dogmas. E a doutrina espírita vem dizer que o que ocorre é que muitas vezes nós não temos condições de entender
Mas não que as coisas nunca vão ser esclarecidas. Tudo, absolutamente tudo, há de ter uma explicação racional e lógica. Muitas vezes nós não temos condições de entender essa explicação. Nós não temos condições de sequer pensar algumas coisas. Mas isso não quer dizer que as explicações não existam. E se nós vermos a época em que a Bíblia foi escrita, e depois as diversas traduções, passando de mãos a mãos, de povos a povos, houve aquelas traduções que ficaram meio tendenciosas e tudo mais, nós vamos imaginar que talvez tenha muita coisa que está escrito e que não exatamente foi aquilo que foi escrito. Outra coisa, quando nós não conhecemos algo, nós temos muita dificuldade para explicar. E vamos imaginar, a época em que foi escrita, existiam muitas coisas inexplicáveis e que eram atribuídas a Deus e a tudo mais, porque não tinha uma explicação. Quando a gente pega, não no Velho Testamento, mas no Novo Testamento, no Apocalipse de João, ele fala de pássaros de ferro que soltam ovos de fogo. Veja bem, possivelmente ele estava se referindo aos aviões, e talvez tenha tido uma premonição com relação aos aviões. Mas como ele poderia verbalizar que eram aviões bombardeando algum lugar? Porque essas expressões nem existiam. O aparelho, o avião, o veículo, né? Avião, não existia. As bombas também não existiam. Então não existiam palavras naquele vocabulário que pudessem exprimir. E assim a gente encontra na Bíblia. Então toda essa explicação do Kardec vai muito nessa linha. Outra coisa, como o mundo da época era conhecido? Como pode-se dizer, por exemplo, que Noé colocou na arca dele todos os pares, né, os casais de seres que existiam, e que o mundo inteiro foi inundado? Como que nós podemos dizer isso? Qual era o mundo conhecido de então? Como tinha-se certeza que não existia gente em outros lugares, não é? E por aí vai. Outra coisa, lá na criação, Deus haveria criado Adão e Eva, eles tiveram 2 filhos, um filho matou o outro, Caim matou Abel, e aí depois Caim se casou. Mas uai, se só existia Adão e Eva, e só Caim e Abel, e o Caim matou o Abel, com quem que o Caim se casou? Não é verdade? Então não tem lógica, né? Não tem. Nós podemos até querer fantasiar, mas não há lógica nisso. E aí, muitos de nós vamos pelo lado, mas isso é mistério. Mas a doutrina espírita não compactua de mistérios. Para tudo há de se ter uma explicação lógica. Então eu recomendo a leitura desse item 59, é muito interessante, mas todo ele vai nessa linha de que a ciência vem demonstrar que os fatos que ali estão não têm a explicação que está na Bíblia, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte.